O hospital estava mergulhado em um silêncio pesado naquela noite, interrompido apenas pelo som distante de máquinas e passos ocasionais nos corredores. Sofia estava deitada na cama, com o corpo fraco e os olhos cansados, após dias difíceis enfrentando uma condição de saúde inesperada. A luz suave acima dela criava sombras delicadas no quarto, reforçando a sensação de solidão. Mesmo cercada por médicos e equipamentos, ela se sentia emocionalmente distante de tudo. Ao seu lado, sentado em uma cadeira, estava seu marido. No entanto, sua presença não trazia conforto, apenas um vazio ainda maior. O marido de Sofia parecia completamente desconectado da situação. Enquanto ela lutava para se recuperar, ele mantinha os olhos fixos na tela do celular, respondendo mensagens e verificando notificações com impaciência. Sua postura era rígida e sua expressão não demonstrava preocupação genuína. Para ele, aquele momento parecia ser apenas um inconveniente em sua rotina. Sofia o observava em silêncio, tentando encontrar algum sinal de cuidado, algum gesto que mostrasse que ele realmente se importava. Mas tudo o que via era indiferença. Durante anos, Sofia acreditou que podia contar com ele em qualquer situação. Ela sempre esteve presente, apoiando-o em momentos difíceis, sem hesitar. Mas agora, quando ela mais precisava, a realidade parecia completamente diferente. O silêncio entre os dois era desconfortável, carregado de sentimentos não ditos. Sofia tentou reunir forças para falar, para pedir que ele ficasse. Mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Havia algo mais doloroso do que a própria condição física. A sensação de estar sendo deixada para trás por alguém que deveria estar ao seu lado. Depois de alguns minutos, o marido finalmente se levantou. Ele olhou rapidamente para Sofia, mas sem emoção, como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação. Disse de forma breve que precisava sair para resolver assuntos importantes. Não houve explicações, nem promessas de retorno. Antes que Sofia pudesse responder, ele já estava caminhando em direção à porta. O som da porta se fechando ecoou pelo quarto, deixando para trás um silêncio ainda mais profundo. Naquele instante, Sofia percebeu que não estava apenas doente, estava completamente sozinha. Silêncio que tomou conta do quarto após a saída do marido parecia mais pesado do que qualquer dor física que Sofia estivesse sentindo. Ela ficou olhando para a porta por alguns segundos, como se esperasse que ele voltasse e dissesse que tudo aquilo havia sido um engano. Mas nada aconteceu. Apenas o som constante das máquinas ao seu redor preenchia o espaço vazio. Sofia respirou fundo, tentando controlar as emoções que começavam a surgir. Não queria chorar, não naquele momento. Ela já estava fraca demais para lidar com mais uma dor, especialmente uma dor que vinha de alguém em quem confiou por tanto tempo. Com esforço, Sofia virou levemente o rosto e olhou pela janela. A cidade lá fora continuava viva, com luzes distantes brilhando na escuridão da noite. Aquela visão trouxe uma sensação estranha. O mundo seguia normalmente, enquanto ela se sentia presa naquele quarto, entre pensamentos e sentimentos que não conseguia organizar. Pela primeira vez, ela começou a questionar tudo. O casamento, as escolhas, os anos dedicados a alguém que agora parecia tão distante. Talvez os sinais sempre estivessem lá, mas ela nunca quis enxergar. Agora era impossível ignorar a realidade. Alguns minutos depois, a porta do quarto se abriu lentamente. Sofia virou o olhar, esperando ver uma enfermeira ou algum médico de plantão. No entanto, o homem que entrou parecia diferente. Ele usava um jaleco impecável e tinha uma postura firme, transmitindo autoridade e confiança. Seus passos eram calmos, mas decididos. Ao olhar para Sofia, sua expressão mudou sutilmente, como se houvesse algo mais ali além de profissionalismo. Sofia percebeu o detalhe, mas não conseguiu entender o motivo. Ainda assim, havia algo familiar naquele olhar que chamou sua atenção. O médico se aproximou da cama e começou a analisar os equipamentos ao redor, verificando cuidadosamente cada detalhe. Seu comportamento era profissional, mas havia um cuidado extra em seus movimentos. Quando finalmente olhou diretamente para Sofia, seus olhos carregavam uma intensidade difícil de explicar.
Ele pronunciou o nome dela com clareza, mas de uma forma que parecia mais pessoal do que médica. Sofia franziu levemente a testa, tentando reconhecer aquela voz. Algo dentro dela dizia que aquele momento não era comum. E sem perceber, ela começou a sentir que aquela noite ainda guardava uma revelação, que mudaria tudo. Sofia continuou, olhando para o médico, tentando entender por que aquela presença parecia tão diferente. O silêncio entre eles durou alguns segundos, mas não era um silêncio desconfortável. Havia algo mais profundo ali. O médico deu um passo à frente e, com uma voz mais suave, chamou seu nome novamente. Dessa vez não havia dúvida. Aquele tom carregava algo familiar. Sofia sentiu o coração acelerar levemente, como se estivesse prestes a reconhecer algo importante. Seus olhos se encheram de curiosidade e emoção ao mesmo tempo. Então, o médico respirou fundo e disse algo que mudou tudo. Ele não era apenas o responsável por seu tratamento. Ele era seu irmão. Sofia ficou completamente surpresa. Por um momento, parecia que o tempo havia parado. Memórias antigas começaram a surgir em sua mente, lembranças de uma conexão que havia se perdido ao longo dos anos. Ela não o via há muito tempo. E jamais imaginou que o reencontro aconteceria daquela forma. A emoção tomou conta de seu olhar, mas ela ainda tentava processar aquela revelação inesperada. Ele se aproximou ainda mais e segurou sua mão com cuidado, transmitindo uma sensação imediata de segurança. Diferente do marido que havia saído sem olhar para trás, ali estava alguém que realmente se importava. Ele explicou que havia acompanhado sua situação e feito questão de estar presente pessoalmente. Além de médico, ele havia se tornado um homem extremamente bem-sucedido, com grande influência e recursos, um verdadeiro bilionário. Mas naquele momento, nada disso importava tanto quanto o fato de ele estar ali como irmão. Sofia sentiu lágrimas surgirem, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez naquela noite, ela não se sentia sozinha. Seu irmão prometeu que cuidaria de tudo e que ela teria o melhor tratamento possível. Enquanto segurava sua mão, ele transmitia uma confiança que ela não sentia há muito tempo. Naquele instante, Sofia entendeu uma verdade importante. As pessoas que realmente se importam não desaparecem nos momentos difíceis, elas aparecem. E enquanto a noite continuava silenciosa do lado de fora, dentro daquele quarto começava um novo capítulo, cheio de esperança, cuidado e recomeço.